Olá, gente, bom dia. No vídeo de hoje, nós iremos conhecer o estudo da concordância nominal e concordância verbal. Então, primeiro vamos conhecer o que é uma concordância, né? Concordância é a igualdade de gênero e número entre o substantivo e adjetivo, artigo, numeral, pronome, igualdade de número e pessoa entre o verbo e o sujeito. A gente sabe que concordância é concordar com algo. Por exemplo, dois helicópteros sobrevoaram a região. Vamos aumentar um pouquinho aqui para entender melhor. Dois helicópteros sobrevoaram a região. O verbo apresenta-se no plural. Sobrevoaram é o verbo. O que sobrevoaram a região? Dois helicópteros. Então, sobrevoaram é o verbo que está concordando com o sujeito. Quem é o sujeito? Dois helicópteros. Então, se o sujeito está no plural, o verbo também tem que concordar com ele no plural. Então, dois helicópteros sobrevoaram. Outro exemplo. As nossas duas amigas italianas nos visitarão em julho. Quem nos visitarão em julho? As nossas duas amigas italianas. Então, olha aí. Eu tenho o artigo feminino no plural, pronome feminino no plural, numeral feminino no plural, substantivo amigas feminino no plural e ainda tenho o adjetivo feminino no plural, italianas. Então, quem nos visitarão em julho? As nossas duas amigas italianas. Então, esse termo todinho aqui é o sujeito. Se ele está no plural, tá tudo no plural. Artigo, as, pronome, nossas, pronome possessivo. Duas é o numeral, amigas, substantivo e italianas, adjetivo. Todos estão no plural. Então, o verbo visitarão também deve estar no plural, fazendo a concordância. Então, aqui eu chamo de uma concordância nominal. Ok? Vamos dar continuidade. Concordância nominal. Olha aí. Antes de conhecer o que é uma concordância nominal, o que é uma concordância verbal, primeiro a gente teve que conhecer primeiro o que é concordância. Qual o sentido da palavra? O que é concordar? A gente sabe que concordar é entrar em acordo. Então, conceituando. Concordância nominal é a combinação de gênero e número entre o adjetivo, o artigo, numeral e o pronome, o substantivo a que se referem. Exemplo: os bombeiros realizaram um trabalho digno, honesto e valioso. Os bombeiros realizaram, os bombeiros realizam o quê? Um trabalho, né? Trabalho aqui é o substantivo. Mas que tipo de trabalho eles realizaram? Digno, honesto, valioso. Então, esses três adjetivos estão concordando com o substantivo
trabalho na oração. Ok? Então, aí a concordância, ela é nominal. Concordância nominal. Porque as palavras digno, honesto e valioso, que são adjetivos, estão concordando com o substantivo trabalho. Vamos lá dar continuidade. Casos especiais de concordância nominal. Vamos lá. Nós temos aqui algumas situações, a concordância e alguns exemplos. Na primeira situação, é proibido, é preciso, é necessário, é bom. Sentido genérico, masculino singular, com determinante, concorda com ele. Exemplo, é proibido entrada. É proibida a entrada. Fruta é bom para a saúde. A fruta é boa. Então, observe aí. Quando eu uso a palavra proibido, proibida, se eu usar proibido, eu não preciso colocar o artigo a. Mas se eu usar proibida, o artigo tem que vir acompanhando. É proibida a entrada de animais no ônibus, um exemplo. Mas se eu digo é proibido entrada de animais, tá correto. Agora, se eu usar proibida, tem que usar o artigo. Se eu uso fruta, no sentido genérico, né? Fruta, eu não coloquei nenhum artigo, né? Olha a diferença de fruta a fruta. Eu já usei o artigo no segundo exemplo. Então, se eu uso o artigo, tem que concordar. A fruta está no substantivo feminino. A. Olha o artigo a. Então, é boa. Mas se eu digo fruta é bom, tá correto. Porque não tá acompanhado pelo artigo a. Outra situação, bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, longe, só. Funciona com valor de adjetivo, concorda com o substantivo. Valor de advérbio invariável. Exemplo, comprei bastantes balas. A dica que eu dou para esse bastante é só substituir pelo muito. Então, comprei muitas balas. Se eu dissesse comprei bala, se bala tivesse no singular, então bastante também ficaria no singular. Então, comprei muitas balas. Eu não digo muitas balas. É só fazer a concordância. Está bastante quente aqui. Está muito quente. Eu não digo muitos quentes. Entendeu? Então, é só fazer a troca aí. Outra situação. Anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, leso, kit. Observe. Mesmo, próprio, variável. Mas se for até mesmo ou de fato, invariável. A expressão em anexo é invariável. Em anexo. Olha o exemplo. O homem disse obrigado. O homem, aqui no caso tem o errinho ortográfico, o homem disse obrigado. Ela mesma fez as malas. Elas fizeram mesmo as malas. Estamos quites. Então, o homem diz obrigado. Isso sempre será assim. As meninas ou mulheres diz obrigada.
Os meninos ou os homens falam obrigado. Eu não digo ela mesmo. Ela mesma, eu mesma, fez as malas. Agora, se for em outro sentido, elas fizeram mesmo as malas. Ok? Outra situação, alerta menos, são advérbios. Então, no caso, ficam no singular. Os policiais estavam alerta. Ela comprou menos bolsas desta vez e não menos. Menos. E só. Sozinho, variável, somente, invariável. Eles fizeram o trabalho sós. Por que sós? Concordando com eles, que está no plural. Só eles fizeram o trabalho. Então, nesse caso aqui, o só vai ficar no singular, porque não muda, tá? Sendo usado no lugar de somente. Ok? Então, somente eles fizeram o trabalho. Vamos dar continuidade. Concordância verbal. Então, se na concordância nominal vai haver a concordância de algumas palavras com o substantivo, agora vamos conhecer a concordância verbal. A concordância pode ser verbal e nominal. Então, já vimos que na nominal concorda com o nome. Na verbal, quando o verbo muda para concordar com seu sujeito. O homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Quem não é um dos mamíferos mais dorminhocos? O homem, que é o sujeito que está empregado na terceira pessoa singular. Verbo ser também está no singular, concordando com o homem. O homem não é um dos mamíferos mais dorminhocos. Então, aqui há uma concordância verbal. O verbo concordando com o sujeito. Regras de concordância verbal. Regra geral. Na regra geral, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Ivo e Liz fazem um belo casal. Então, Ivo e Liz é o sujeito. O verbo fazer aqui está concordando com o sujeito que é composto. Ivo e Liz. Eu sinto sarcasmo nesse sorriso. Eu é o sujeito. Sinto está concordando com o sujeito em primeira pessoa. Você está muito mudada, Teresa. Então, você aqui é o sujeito e está concorda com você. Se fosse nós no lugar de você, então seria estamos. Se fosse ele no lugar de eu, seria ele sente sarcasmo. Ok? Se fosse eu no lugar de Ivo e Liz. No caso, o verbo ficaria fiz. Ok? Então, é só observar quem é o sujeito e fazer a concordância com o verbo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número, singular e plural, e pessoa. Primeiro, segundo, terceiro. Exemplo. Nós jamais criticamos tuas atitudes. Então, criticamos vem do verbo criticar. Quem jamais criticará tuas atitudes? Nós. Então, criticamos, concorda com nós. Molhava a rua uma chuvia fina e fria. Chuvinha fina e fria molhava a rua. Então,
chuvinha molhava, ou seja, ela molhava. Então, molhava está concordando aqui com chuvinha. Outras regras. Com sujeito simples, a maior parte de uma porção de, mas nome plural. O verbo fica no singular ou plural. A maior parte dos animais escaparam do zoológico, mas o bando escapou do zoológico. Então, observe aí que a maior parte dos animais escaparam. Então, quando usar a expressão a maior parte de ou uma porção de, mas nome no plural, que no caso aqui o nome dos animais, o verbo pode ficar no singular ou pode ficar no plural. Mais de, menos de, perto de, mas numeral, o verbo vai concordar com o numeral. Então vamos lá. Mais de um. Deixa eu voltar aqui. Mais de um animal escapou. Então o numeral aqui é 1. Então escapou vai concordar com o numeral. Mais de 10 animais. Então aqui o numeral agora é 10. Cumprimentaram-se. Aqui, ó. Animal no singular, animais no plural. Mais de um político cumprimentaram-se. Então, aqui, olha, que mais de 10 animais escaparam. Então, escaparam aqui, está concordando com os 10 animais. Mais de um político cumprimentaram-se. Então, mais de um. Então, se é mais de um, pode ter sido 2. Então, há uma reciprocidade aí no plural. Então, por isso, cumprimentaram-se, ficou no plural. Concordando. Continuando. Exemplificando. Veja que o verbo sempre concorda com o sujeito. Assumo meus inúmeros erros. Meus inúmeros erros. Primeira pessoa, o verbo assumo está concordando com meus. Assumimos nossos inúmeros erros. Assumimos está concordando com nossos. Assumo com meus. Sujeito primeira pessoa do singular e nossos. Sujeito da primeira pessoa do plural, nós. Toda pessoa sensata assume os próprios erros. Então é como se fosse ela assume. Pessoas sensatas assumem os próprios erros. Então aqui, ó, pessoas sensatas está no plural, então assumem. Ok? Sujeito da terceira pessoa do singular e sujeito da terceira pessoa do plural, que no caso aqui toda pessoa sensata pode ser substituído por ela. Pessoas sensatas pode ser substituído por elas. E para finalizar, nós temos aí a nossa atividade. Vamos praticar. Então, a nossa atividade de hoje estará no livro de língua portuguesa, páginas 114 a 116, mais 120 a 123, mais 126 a 129. Bons estudos, uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau.